Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da TV Canal 20 o Dr. Michel Franco Marta, que é um advogado graduado em 1988 aqui na Faculdade de Direito da Unimontes e atua em diversos segmentos, especialmente empresariais, e é um especialista, um estudioso do direito tributário, um ramo que há poucas pessoas que dominam mesmo, e ele, nesta qualidade, vem patrocinando diversas causas. E sobre esses temas de direito tributário, nós vamos falar hoje. Principalmente, Dr. Michel, eu queria que você nos falasse sobre o Instituto da Restituição dos tributos pagos a maior. Muitas vezes uma empresa paga um tributo e depois ela, por seu departamento jurídico, entende que não é devido, porque ela pagou indevidamente e ela poderia ter um direito de devolução, a restituição desse indébito, desse pagamento indevido? Com certeza. A dificuldade primeira em relação à devolução tributária, ou à restituição tributária, como a gente prega dentro do Código Tributário Nacional, já parte do princípio da dificuldade de se descobrir o imposto pago ou a maior ou indevidamente, ou por erro do sujeito passivo, ou posteriormente uma revogação de uma decisão dos tribunais. Então, o bom seria que a empresa tivesse constantemente um amparo jurídico para que fosse fazendo as suas contabilidades juntamente com o departamento jurídico. A partir do momento que é vislumbrado esse erro, esse fator diferenciado em relação a uma restituição, que é o Código Tributário Nacional fala em seu artigo 165, que ele pode ser ou por pagamento indevido, ou por erro no sujeito passivo, ou por a própria decisão judicial ou extrajudicial. Nos casos de erro, a empresa pode solicitar e deve solicitar juridicamente, judicialmente, a restituição desse imposto pago a maior. E até feito de forma duplicada, ou seja, restituição em dobro, que é o que foi discutido recentemente na decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutor Michel, como estão essas ações, quais são as decisões que se dá no âmbito do Poder Judiciário para as ações quando se pede restituição de valores pagos a maior ou indevidamente? Eu até gostaria que você falasse em nível de juiz de primeiro grau e em tribunais. Bom, amigo, até 2011 a gente estava vivendo assim uma incerteza muito grande em relação a essas decisões. Como o Supremo Tribunal Federal estava em vias de decisão em relação ao prazo da restituição tributária, que se seria de 5 ou do princípio do 5+5, que é o binômio, cada decisão era diferenciada em sua região. Nós já tivemos decisões favoráveis na terceira região, na quinta região, já tivemos decisões desfavoráveis nas mesmas regiões. Então ficava uma indefinição em relação à utilização do prazo prescricional de 5 e de 10. Eu já tive decisões em Montes Claros em 5 anos, em 10 anos, pagamento simples, devolução em dobro, e a gente tinha sempre que recorrer aos órgãos da segunda e da terceira instância para ratificar esse direito. Com a decisão em 2011 do Supremo, que foi até uma decisão muito apertada, de 6 votos a 4, favorável à aplicação do binômio de 5+5, a gente espera que agora, a partir de 2012, já era para estar acontecendo, ainda muito devagar, que essas decisões sejam tomadas de forma equitativa, sem até a necessidade de um recurso mais explícito ao terceiro grau. Eu acredito que isso aí, a partir agora desse ano 2012, segundo semestre de 2012, nós já tenhamos umas decisões, inclusive na possibilidade de aplicação dessa súmula vinculante
para que as empresas possam ter uma agilidade nessas restituições tributárias. O Dr. Michel falou sobre primeira região, segunda região. É bom destacar aqui que essas ações, por envolver ente federal, o governo federal, elas são propostas perante o Tribunal Regional Federal por meio da sua Justiça Federal. E Minas Gerais ou praticamente o Brasil todo se encaixa na chamada primeira região, que é uma das mais amplas, com sede em Brasília, e Minas Gerais e Montes Claros se encaixam nesta primeira região. A segunda região está aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo, a segunda região São Paulo e Mato Grosso, quarta região o Sul e quinta região Nordeste do Brasil. Por isso que ele falou que havia divergências entre essas regiões nessa questão da prescrição. E eu gostaria de frisar, doutor Michel, a prescrição, então, foi o ponto principal nessa definição. Enquanto o tribunal não se pronunciou sobre o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Maior, no caso, não havia unanimidade, é isso aí? Então, a prescrição foi o ponto principal nesse ponto? Era o ponto principal porque a última revogação de lei que nós tivemos foi a respeito daquela majoração de PIS e COFINS a maior. A gente fala no vocabulário fácil, a maior, que a gente aplica isso aí dentro das empresas junto com os contadores, porque o PIS e COFINS, ele antes era tributado em 0,5%, depois houve uma lei para 1% e o COFINS de 1 para 2%. Então, houve uma discussão dessa inconstitucionalidade e muita gente que tomou conhecimento dessa cobrança indevida, com o julgamento aconteceu em 2007, achava, e com razão, que os tribunais divergiam, porque a partir de 2008, com esse tributo que tinha sido efetuado em 2000 até 2002, ele já estaria prescrito. E antes só dava o direito de restituição para aquelas empresas que aderiram a esse pedido judicial até 2007. Então, com essa decisão agora de 2011, nós ainda estamos com o tempo ainda em vigor até o final deste ano 2012. Tem muita empresa aí que tem valores altos a serem restituídos e ainda não tem essa assessoria, essa condição de ter um trabalho a curto prazo para que sejam impetradas essas ações até 2012. E você também falou, doutor Michel, da possibilidade de uma súmula vinculante ou da impossibilidade de uma súmula vinculante. Você chegou a dizer sobre esse tema. E eu gostaria que você descesse a detalhes. O que é realmente uma súmula vinculante e por que não se poderia aplicar súmula vinculante neste caso dessa restituição tributária? Bom, a súmula vinculante neste caso, ela seria altamente aplicável. Foi o entendimento e a vontade que o governo lançou quando criou essa súmula vinculante para que isso conseguisse desafogar os tribunais. Com este impasse que foi definido em 2011, automaticamente todos os recursos de primeiro e segundo grau subiam automaticamente ao seu tribunal respectivo por indefinição desse prazo prescricional. Agora a gente espera que realmente comece a praticar a súmula vinculante, que é desnecessariamente levar aos tribunais as decisões que já foram tomadas e definidas pelo Supremo. Neste caso, a princípio seria uma decisão preliminar de prescrição, né? Agora, o mérito que começa ainda a ter indefinições, que ainda tem indefinições, que tomado por essas decisões maiores dos tribunais, vai passar a ter a súmula vinculante também em relação ao mérito dessas restituições. Frisando que as empresas podem ser restituídas ou através de devolução desses impostos ou através de compensação. O programa Orientando o Direito vai a um pequeno intervalo e voltaremos e vamos falar especialmente sobre compensação de crédito tributário e outros assuntos de alto interesse aos empresários.